Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, moral estranha. Item 4. Itens 4 e 5. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Então Pedro lhe disse: por vós vede que tudo deixamos e que vos seguimos. Jesus lhe disse: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus, ou sua casa, ou seu pai e sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba desde este mundo muito mais e no século futuro a vida eterna. Lucas capítulo 18, versículos 28, 29 e 30. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permitir-me dispor antes do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que tendo a mão na charrua olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículos 61 e 62. Comentário dos Espíritos. Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria. Censura-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, um mérito por se separar do ambiente doméstico e do aconchego da amizade para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não torna uma obrigação a filha deixar seus pais para outros deveres. A lei não torna uma obrigação a filha deixar seu pai e seguir seu esposo. O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas, são necessárias, mas as afeições não são quebradas por isso. A distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, pois, que mesmo tomadas ao pé da letra, salvo o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura paternal, e com mais forte razão, se tomadas quanto ao espírito. E aqui o ponto relevante é quando ele fala, hoje na reflexão, nesse início, quando ele diz que os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas. É interessante que nós temos falado muitas vezes aqui sobre o esquecimento do passado, quando na verdade nós não temos falado sobre o esquecimento do passado, nós temos falado sobre a libertação do passado.
que é diferente. Nós lembramos, mas não é necessário que nós fiquemos dialogando com o que nós lembramos. Podemos ver a lembrança e deixá-la lá. E muito menos queremos usar a lembrança do passado como uma lente para querermos prever e regrar como será o nosso futuro. Temos até a recomendação do livro do Liberte-se do Passado de Krishnamurti, muito importante para reflexão, porque o problema central está no apego. Por isso que Paulo diz que quem ama, liberta. Por isso que Paulo diz que vê tudo, mas retende o que é bom. Por isso que nós somos chamados ao autoconhecimento, à autopercepção, para que nós possamos compreender de fato o que é que tem dentro de nós, para nós podermos separar o joio do trigo, aquele matinho da grama, para que a gente saiba, por exemplo, o que é dever para com os outros, o que é dizer não para os outros por limite, ou o que é dizer não para os outros por orgulho, o que é não saber dizer não para os outros por compreensão, maturidade, equilíbrio e limite, e o que é não saber dizer não aos outros por codependência, que é um alimento do egoísmo, de não dizer não para o outro, não porque é bom, mas porque quer aparentar para o outro a respeitabilidade, ganhar um título de bonzinho. E aí diz que é bom, quando o próprio Cristo disse, quando chegaram para ele, bom mestre, e ele diz, bom é Deus. Veja como é sutil, quantas pessoas só dizem sim, mas referindo-se internamente a algo tão sutil. Há um desejo, há um ego, há um apego à imagem, há um medo de solidão que quer fazer com que o outro ache que ele é bom, o bonzinho, a boazinha, e mantém aquela relação por doentia que seja, por atraso que traga, como diziam os antigos, se quer subir, vamos junto, se quer descer, desce sozinha. Não quer dizer com isso abandonar ninguém, sintonias diferentes. Na hora que o outro estiver no ponto, a porta está aberta, como o coração de uma mãe. Mas até o momento em que não há maturidade para aquele relacionamento, se quer descer, meu filho, desça sozinho. Se quer subir, mamãe está aqui. Mamãe não é o alto, mas a mamãe está subindo devagar, sem pressa, sem pausa, com permanência, com persistência, com gratidão. Mas mamãe não vai dizer sim para querer prender o filho. Mamãe vai dizer sim quando entender que o sim é a resposta certa. E mamãe vai dizer não quando entender que o não é a resposta certa. Mamãe não vai dizer sim para querer ser a melhor mãe. Como diz o Chico, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. E aí é a questão da fuga. Que fuga? Fuga da vida. Fuga de assumir as próprias responsabilidades. Porque a vida não é fuga, a vida é para ser vivida. Senão nós estamos como um cigarro na boca de um ébrio, sendo fumados pela vida. Ao invés de vivermos a vida, nós estamos sendo vividos pela vida.
E aí vem essa questão de futuro e passado. Como a questão do prazer. Prazer não é ruim, mas apegar-se ao prazer é. Como assim? O prazer vem e a gente pode vivê-lo. Mas quando a gente se apega ao prazer, que é se apegar ao passado, é uma lembrança do que aconteceu, que parou, a gente sente uma falta. Essa falta, com a lembrança do que aconteceu, com a vontade de acontecer de novo, o nome dela é desejo. Desejo é algo passado. É uma prisão ao passado. É um apego ao passado. É um apego ao prazer. Não soube viver o prazer. Ao invés de viver o prazer, sentir a leveza do vento, passou a correr atrás do vento. E quem anda correndo atrás do vento, vai semear tempestade. Porque no ciclo normal da vida vai ter o vento, o sol, vai ter o inverno, a primavera, o verão, o outono, o inverno, verão, primavera, outono, e assim vai. Vai ter maturidade. Que bom, maturidade. Quem tem maturidade, sempre repetimos, prova maior de amor que você pode dar a alguém é amadurecer, crescer. Mas quantos de nós não vão ficar podres, sair de verde a podre? Lembra aquela latinha que fica seca no pé? Sem amadurecer. E a dor é necessária, por isso que tem vento e tem sol. Mas quem compreende a importância do sol, não vai sentir com tanto ardor o calor do sol. Estará com ele no tempo necessário. E aí vem a perspectiva, porque a gente tem que separar isso. Existir um presente e existir um futuro que é uma eternidade é uma coisa, é uma lei natural, o espírito é imortal. Agora, isso aí é real. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem está alimentando a busca pelo prazer, diz o Freud que as pessoas só vivem ou para evitar a dor, ou para buscar o prazer. Daí o povo ser doente, neurose, psicose, porque não sabe viver o prazer e desapegar e deixar ele passar. A vida, ela é clara. Eu me apego à minha beleza, vai passar. Passar é ficar feio? Não, é se transformar. Mas, se aquela mulher ou aquele homem se apegam àquele padrão de beleza, do momento em que eles se acharam, julgaram mais bonitos, é um apego. Na hora que eles estiverem na maturidade e forem ter a oportunidade de se olharem como bonitos na maturidade, não vão se achar bonitos, porque a lente é do passado. Vai olhar para o passado, que é seu passado, e nós não podemos ser passado, nós temos que ser o presente. Veja se a gente compreende. Queremos ser o presente se a gente quiser viver um bom futuro na eternidade. Entenda, existir a eternidade é algo normal, natural, é uma lei natural. Mas o que é presente e o que é futuro é claro, é real. Mas a nossa cabeça viver pensando em futuro e em passado é doente. Só nos mazela. Nós temos que nos libertar do passado. Porque o apego ao passado é esse apego ao prazer do passado. Por isso que é interessante saber a diferença entre esquecer o passado e libertar-se do passado. Esquecer é quase impossível para algumas coisas.
Mas libertar é possível, é uma escolha. É só na hora que vem a lembrança não ficar dialogando. Porque se dialogar com essa lembrança, a dor que ela pode trazer vai se transformar em um sofrimento. Aí é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um campo pequeno, mas que tem resultados imensos. Por que eu digo que ele é um campo pequeno em muitas situações? Porque ele está dentro das leis naturais. Então, na naturalidade existe uma continuidade da vida, que a gente chama de presente e futuro. Mas na mente da gente existe ficarmos criando um tempo psicológico, que só pensa em passado e futuro, e deixa de viver o presente. Todo aquele que tem adicção, escravidão ao prazer, tende a se viciar. E o vício gera doenças que são incuráveis dentro de uma encarnação. Vão ser curadas com o tempo espiritual. Mas dentro de uma encarnação, incuráveis, progressivas, irreversíveis e de efeitos fatais. Mas antes de matarem, com certeza, elas vão nos desmoralizar. Mas cada um responde por si. Quando hoje foi feito na prece falando que nós evitássemos falar da vida alheia, tinha no Evangelho: não julgueis. Caso de Madalena, quem não tiver pecados que atire a primeira pedra. Mas se a gente bem compreender, se a gente soubesse libertar desse passado psicológico, a gente não fala mais de ninguém, porque falar dos outros é se comparar com os outros, e comparar-se com os outros é querer ser mais do que os outros, e não querer ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. E na hora que se compara com os outros, tem um defeito predileto de caráter, que quando o outro você julga que está pior, o não julgueis, quando o outro você julga que ele está pior, você se sente bem, que quer ser mais do que os outros. Mas o problema é que a vida tem pessoas, espíritos em todos os níveis. Aí você encontra alguém que está melhor do que você, o que você sente? Mal. E ao invés de estar vivendo o que a vida traz, o rio traz, as leis da natureza trazem, o que o Criador manda, você fica deixando de viver o presente e criando um inferno para você, porque se comparou com o outro. A pior tapa que recebe quem fala da vida alheia, e nós falamos, mesmo que internamente, julgamos, condenamos, a pior tapa é essa, nos sentirmos mal por nos compararmos. E na hora que a gente vê alguém que está melhor, e vamos ver muitas vezes, principalmente se a gente estiver espiritualmente abalado, nós vamos entrar em choque. Então o Evangelho traz uma reflexão muito interessante. Nós temos nos últimos 2 anos, feito uma investigação, uma perspectiva dos grandes textos da antiguidade. Discutimos aqui budismo, os Vedas, o Ramayana, o Kybalion egípcio. E eu estou, em paralelo, tendo a oportunidade de reler as obras básicas do Espiritismo com a tradução do Herculano Pires. Já cheguei aí ao último capítulo do Evangelho, Sérgio. Cheguei nas preces. O que mais me impressiona é como sutilmente o Evangelho tem tudo de todas as histórias que eu já vi até hoje da antiguidade. Que livro rico! A sutileza com que ele traz as informações. Tem Kybalion, tem tudo ali dentro. Por quê? Porque a verdade, os Espíritos dizem que é verdade, ela se repete. Então a gente tem que fazer essa diferença. Quanta gente está plantando dor, só vai poder colher sofrimento. De novo, é diferente esquecer o passado de libertar do passado.
É diferente passar por uma dor que está programada, prevista, diante de uma imperfeição que nós temos, para nos ensinar da gente criar dor. Na hora que a gente começa a criar dor, a gente começa a alimentar, a investir, a aplicar no banco da desgraça, do sofrimento. Claro, a sutileza do Evangelho, para quem vai lendo e pensando, ela tira o verniz de qualquer um e levanta essa pessoa, faz o contraste para que ela veja que ainda não é boa e que ela não precisa ser nada mais do que ela é. Ela tem que aprender a se olhar sem se julgar e sem se condenar. Não pode ficar se comparando, não pode ficar querendo a respeitabilidade, não pode ficar querendo ser bonzinho para ninguém, achando que é bonzinho para os outros, porque na verdade isso é egoísmo. Que ela diz isso porque lá no fundo ela tem medo de ficar só, e ela mente para ela que é boazinha para os outros. É mentira. E não tem a coragem de assumir, de se reconhecer, de se compreender, que está mentindo para si própria. Ah, eu sou bom. Por que eu não dou não? Será que você é bom mesmo? Será que você não dá não porque você quer manter as pessoas em constante envolvimento com você? Isso é ego. Mas Renato, você está julgando. Não, eu estou observando, para que você possa se observar, e eu me observe, e eu compreenda, e essa coisa enfraqueça, e eu deixe de mentir para mim, que eu estou sendo bom porque não dou não. É mentira, Renato. E não posso dizer, você não presta. Não, você presta, Renato, mas você está enganado. Você está enganado. Você quer ser respeitável aos olhos dos outros, para que os outros fiquem próximos a você. Aí você está, na verdade, manipulando, usando um padrão de controle, escravizando os outros. E todo aquele que escraviza, ele é escravo, porque ele só sabe viver com os outros. Por isso que ele diz que ama, mas não ama. E é por isso que ele diz que ama e não liberta. Enquanto nós não assumirmos o nosso papel, que é de seres em evolução, enquanto nós não abandonarmos todas as fugas, não assumirmos nossos defeitos de caráter, não entendermos que estamos com muitos problemas e que podemos ser restaurados. Um dos livros que eu comecei essa semana, observando esses grupos 12 passos que a gente também tem discutido aqui, é que a Igreja Batista, ela tem um programa parecido com esses anônimos, que é anônimo também inspirado em Alcoólicos Anônimos, que é 12 passos, lá chama Celebrando a Restauração. E lá eles usam num programa só, no modo deles, inspirado em Alcoólicos Anônimos, recuperação para eles, restauração, né? Para sexo, relacionamento, emoção, álcool, droga. E lá ele falava isso: eu não estou em recuperação, eu estou, porque uma coisa recuperada é uma coisa que foi roubada. Eu estou em restauração, porque eu tenho dificuldades e eu estou enxergando elas e estou me transformando. Mas eu tenho que fazer uma escolha: não quero mais fugir, nem por um minuto, porque ainda assim aparecerão as dores, aparecerá, na hora que o sol vier, a vontade de correr para onde? Para o vento.
aparecerá a vontade de, na hora de uma dor, correr para o passado, lembrar de um prazer que teve e querer repeti-lo no futuro. Isso não existe, porque deixa de viver o presente, é irrepetível. E que bom que a vida, para quem compreende, nunca se torna monótona. Se ela não se torna monótona, vai fugir para quê? Você vai descobrir uma nova maneira de viver, vai descobrir como a vida é linda e repleta de sentido, e como tem muita coisa a ser feita nesse templo, que é o que o Cristo disse para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra eu erguerei a minha igreja. O que é isso? Esse templo que somos nós, que é a nossa vida. Mas a discussão inteira de um evangelho que é deixar pai, mãe e filhos é isso, porque quando eu era menino, eu falava como menino e pensava como menino, como diz Paulo. Quando eu deixei de ser menino, eu deixei para trás as coisas de menino. Um dia eu via você morto de bêbado, drogado. Era mesmo, era você, era. E o que interessa? Se interessa nem a mim. A pergunta é: hoje, qual é a sua escolha das duas? Quer fugir ou quer assumir a sua vida? Quer continuar vivendo esse passado ou quer se transformar, aceitar a beleza que a vida tem? Quer correr atrás das borboletas ou quer ajeitar o jardim para que as borboletas venham? Coisa mais linda lá no Pequeno Príncipe que eu tenho revisitado. Quando ele diz que vai embora, a florzinha diz: vai, seja feliz. E ele pega e começa a ficar claudicando na posição que ele tomou, que ele queria ser o bom. Ali o Pequeno Príncipe, ele quer ser o bom, que ele cuidava dela, botava a redoma para não pegar vento, para os carneiros não comerem. E quando ele foi fazer a sugestão, de ir embora para ficar com autopiedade, para ver se ela dizia que ele não fosse, ele disse o quê? Vai, seja feliz. Aí ele olha para ela e vai querer argumentar indiretamente para ver se ela pede para ele ficar. Mas e quem é que vai cuidar de você? Ela diz assim: ele disse: vai, seja feliz. Ele disse: mas e as lagartas que vão devorar você? Ela diz uma frase linda. Olha aí o que é prazer que passa, não correr atrás. Passar o tempo do sol, sentir o prazer do vento, depois sentir um pouco o calor do sol, e tudo passa, e depois aí vem as transformações, o aprendizado. Olha que lindo. O Antoine de Saint-Exupéry diz: é preciso que eu suporte uma ou duas lagartas, se eu quiser ver as borboletas. Aí ele não tem mais cara, pega lá a redinha dele e vai embora. Roda um mundo inteiro para descobrir que ninguém é igual a ninguém, para ver que existem milhões e milhões de flores, mas que a florzinha dele, ela é ela, porque ela não é dele. Mas eles tinham todo um sentido de aprendizado mútuo ao viverem juntos, aprendizado, cuidado. Mas de novo, guarda isso: se quer subir, vamos junto; quer descer, desce sozinho. Você está me criticando, está abandonando? Não, eu estou te amando. Por quê? Porque o jardim vai continuar aqui sendo preparado. Na hora que você quiser assumir sua posição de borboleta, é só voltar. É o que Deus faz. Nós podemos errar o tempo que a gente quiser, fugir o tempo que a gente quiser,
Na hora que a gente assumir a responsabilidade, as portas se abrem. E aí, é isso. Tem hora que é bom ser filho, ter o filho pequeno aí. Lembrando aqui o Totonho, né? Pequenininho, né? Tá no braço, vem andar. Com o homem, né? Das duas. Passou. A fase mais jovem, a fase da maternidade, não é isso? Agora já vem outra fase da maturidade, das dificuldades da adolescência, também das bondades, de algum reconhecimento racional do filho pela mãe. Depois vem a paternidade, vira avó. É a beleza da transformação. Mas se quer se apegar e lembrar do tempo sempre que o menino era de braço, não vai querer nenhuma nora, porque só quem pode botar ele no braço é você. Aí a mãe tem que aprender o momento, para a gente entender o significado do evangelho, do desapego. Por isso que é importante a gente entender que na eternidade existe, claro, sempre um futuro à frente, mas na nossa vida diária o que existe é o presente, e que ele tem que ser vivido com valores espirituais, ajeitando o jardim para que as borboletas venham, porque a vida é maravilhosa. Está fugindo para quê? Para quem acredita no Criador, ele está mandando coisas maravilhosas todo dia. Não foi bom a maternidade? Depois não foi bom ser vó? Como é que ia ser vó e achar bom ser vó se não tivesse deixado o menino crescer? Liberta. Eu me lembro dele no braço. Pronto, se lembrar é uma coisa, mas ficar apegado a essa lembrança vai gerar sofrimento. Por isso o evangelho nos faz a provocação. Essa é uma provocação para nós. Evangelho, a gente diz assim, olha, ele faz o evangelho. Faz o evangelho, ele aproveita para refletir a si mesmo, vendo o evangelho. Só que como ele é um ser humano, que é um espírito ainda imperfeito, que está onde? Num planeta de provas e expiações, muita gente vai se identificar, e muita gente vai dizer assim, olha, quando disse aquele ego de quando eu não dizia não, que eu achava que eu era boazinha, quando você enxergou que era egoísmo meu, foi para mim. Não, foi para mim, mas é para mim e para todos, porque nós somos como um espelho em enigma. Hoje, os grandes terapeutas trabalham com a terapia do espelho. É por isso que tem as terapias de grupo. É por isso que tem hoje a própria constelação familiar, Bert Hellinger, né? Grupo, reflexão. Mas nós não podemos continuar fugindo. Está olhando para o evangelho e olhando para a pessoa de quem faz o evangelho. Cada um vai respondendo por si. É para ver o evangelho e conseguir se libertar do sentido da visão que fica olhando para quem faz o evangelho. Se libertar do passado que fica se comparando e querendo comparar presente, passado e futuro de quem fala, ao invés de buscar o seu próprio caminho. Buda dizia isso. Menino, quando eu apontar para a estrela, olha para a estrela, não olha para o dedo do Buda. É o teu caminho. Não interessa quem está fazendo o evangelho. Cada um que sobe é uma alegria para nós, porque nós fazemos parte de todo um fluido. E cada um que cai é uma queda para todos nós, que deve levar a todos a uma reflexão de compreensão, de compaixão, para que a gente possa enxergar o amor e a união que une todos nós. Por isso que ninguém cai só. Mas de novo,
temos que andar dentro das nossas sintonias. Quer subir? Vem junto. Quer descer? Vai sozinho. Vi um depoimento muito bonito, tem até na internet. É uma fala de uma pessoa em Neuróticos Anônimos. Neuróticos são aqueles que têm nervo doente, a tradução é essa. É problema com emoções. E ela vai fazendo a partilha da vida dela. E ela conta que tinha uma filha, ela está dentro da programação dos 12 passos, que começa por assumir a impotência frente às emoções, depois reconhece um poder superior e depois entrega a vida e a vontade nas mãos desse poder superior, aí segue. E ela disse que sempre ela tinha essa coisa de não dizer não, e a filha entrou na drogadição e vendia as coisas de casa, e ela não conseguia dizer não, porque era mãe, né, abandonar, e teve uma hora que ela disse o que para a menina? A menina já sabia. A menina percebeu que a mãe se alimentava da dependência dela e não dizia não, porque ela queria ser a boa mãe, quando ela tinha que ser só mãe. E mãe vai saber dizer sim na hora de dizer sim e não na hora de dizer não. Mas ela era esses filhos canguru, que é isso que os psicólogos chamam, né? Que o canguru tem uma bolsa, fica aquela cabra velha, o cabra velho dentro de casa, com 100 anos dentro de casa, ainda botando boneca ainda, sempre na bolsinha da mamãe. Aí um dia a menina estava nessa, das outras vezes que ela não estava na programação, ela ficava nessa, dizendo sim, tudo, e chorava, e cuidava, e a menina maltratava. Quando ela compreendeu que esse sim, não era um sim verdadeiro, é porque ela pensava no futuro dela, de ficar só como mãe, né, envelhecer sozinha, não sei o que, filha única. Aí ela, quando ela entendeu que isso pode acontecer, mas está nas mãos do poder superior e não dela, ela assumiu o papel de mãe. A menina chegou lá muito doida, e ela disse, para fora da minha casa. Não, fora da minha casa, essa casa é minha. Como uma mãe bota fora? Saiu, chorou, 3 dias no mundo, ligou para ela. Mamãe, não sei o que, já querendo fazer a manipulação para ver se ela voltava. Ela disse, se você quiser entrar no grupo de Narcóticos Anônimos, que a mãe é do Neuróticos Anônimos, se você quiser entrar no grupo, seguir a programação, pode vir aqui em casa que a porta está aberta. Se não quiser, continue onde você está. Para subir, vamos junto. Para descer, vai só, minha irmã, vai com Deus, e já vai tarde. E se morrer, e se matar, escolha tua. Tchau. Mais 2 dias, com uma semana, ela ligou, mamãe, eu estou frequentando o grupo, pois minha filha, se quiser vir para casa, pode vir. Eu não vou ficar lhe calculando não, mas na hora que você fraquejar do grupo, ou seja, que você não quiser mais estar em restauração ou recuperação, fora. Aqui não é para você. Olha aí. Veio o evangelho. Deixar pai, mãe e filhos. Porque o problema do apego não é amor. O problema da aprovação, adicção e aprovação, não é amor. Pelo contrário. Está no bonde de relacionamento. Quem está no bonde de relacionamento, tanto faz. Você, eu te amo, das duas. Não ama nada. Se você, enquanto não descobrir, se compreender, se observar e não se amar, você não é capaz de amar ninguém. Mas essa é uma mentira. Mas quem pode dizer isso é o Renato? Não, é a pessoa que tem que se enxergar. E ela só vai se enxergar se ela escolher. Aí é o livre arbítrio. Aí ela aprende. Porque antes de deixar pai e mãe, ela vai ter que deixar esse lado difícil, autopiedoso, manipulador, mentiroso.
que fica com a mente em atividade sem fazer nada, sem assumir a própria vida, dizendo que é bonzinho para os outros, que é mentira. Às vezes, é um suicídio em vida. É isso que o Evangelho faz. Tira o verniz. Tira esse glamour, esse brilho, que a gente pode mentir para os outros, mas como é que eu vou mentir para mim, meu irmão? Como é que eu vou mentir para Deus? Está doido? O universo é como um espelho. Se você se identifica com o êxito, terá êxito. Se identifica com o fracasso, terá fracasso. Porque toda energia que emana de ti, o universo manda de volta para ti. É uma máxima do taoísmo. Toda vez, no penúltimo capítulo do Evangelho, que eu concluí essa parte hoje, lá no Herculano Pires, ele fala que a prece vai nos interligar com os bons espíritos, mas eles vão botar o quê? Uma responsabilidade. Não adianta ficar só chorando. Vai vir uma responsabilidade, uma atividade, uma ação para você. Você vai fazer? Então, que Deus nos abençoe e nos guarde, e como dizem, vamos repetir: se quer subir, vamos juntos; se quer descer, desça só. Muita paz. Não entendedor, minha palavra. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para